que é a desculpa internacional que, por exemplo, os sionistas eles assimilam. Você cria uma situação. E ninguém está dizendo aqui que não existe atos condenáveis do Hamas, tá, gente? Mas é completamente desproporcional você comparar um grupo de identidade árabe e o aparato que Israel tem. E aí você só precisa de uma desculpa. Teve um atentado lá naquele dia, em outubro, e pronto, a gente vai justificar um banho de sangue ininterrupto em que a gente não vai entregar comida para as pessoas. Entendeu? As pessoas vão morrer de fome e vão morrer de sede quando elas não morrerem bombardeadas pelas ofensivas militares. E tudo isso em cima do quê? De um argumento racial. Sim, exatamente. Porque é aí que as pessoas têm que entender onde a raça entra. A raça entra no momento que a gente precisa desumanizar o outro. Isso. Para exterminar, nós precisamos desumanizar. Então, o outro deixa de partilhar aquilo que nós temos em comum. Na construção do inimigo, eu preciso retirar dele o que eu tenho em comum com ele. Eu passo a negar a humanidade. E se eu nego a humanidade, não há nada mais que me pare, porque, afinal de contas, eu rompi a fronteira, né? Então, a raça ela digamos, uma tecnologia da dominação. Toda vez que você quer dominar de forma muito eficiente, rápida, e legitimar o seu domínio, você desumaniza o outro. Então, todos os eventos históricos da história moderna, da história contemporânea, que nós conhecemos e que a temática racial se faz presente, ela se faz presente dessa forma, da desumanização. Isso quem nos ensinou foi o Frantz Fanon, que esteve em várias guerras, na Segunda Guerra Mundial, que esteve na Guerra da Argélia, né? Então, um homem que conhecia a guerra e conhecia a dinâmica de relações raciais na França, na Martinica, onde ele nasceu, em África, onde ele viu os processos coloniais. Enfim, ninguém melhor que tendo vivido a guerra colonial, a violência, para entender a dinâmica da desumanização do outro. É aí que a temática racial entra, e por isso ela é tão abominável, né? Ela tem que ser extirpada da nossa sociedade, porque onde houver a manipulação dessa desumanização, há legitimidade para a guerra, para matar e para exterminar, e para genocídios, que é o que a gente está vendo em Gaza, um verdadeiro genocídio. Sim, e lembrando que a colonização, desde os seus primórdios, ela tem as suas raízes lá no capitalismo mercantilista, né? Nas grandes navegações, que nada foram do que o equivalente ao homem branco indo... o cálculo é esse mesmo, tá, gente? O preço das grandes navegações seria o equivalente se você pegar uma espaçonave e ir para outro planeta. Os caras gastavam fortunas para irem até o local e impor a dominação da cultura deles pela força. Então ou disso pela Bíblia, que a gente... né, Pedro? Ou pela... Não, é que assim, passa a força primeiro, o que sobrar a gente catequiza, Aí a entendeu? gente leva a Bíblia, né? A gente catequiza. Então, assim, tem essas formas simbólicas também, mas certamente a força... a Bíblia nunca prescindiu da força, elas sempre estiveram juntas, né, no processo de colonização. Então, esse é um ponto. No momento da domesticação, da assimilação... Aí, porque precisa de força de trabalho, né, Pedro? Na verdade, você não pode exterminar toda a força de trabalho, porque é isso, para o capitalismo existir, ele precisa de recursos naturais, né, das fontes de riqueza naturais, e precisa da força de trabalho. Então, você também não pode exterminar por completo. Por exemplo, agora a gente está vendo esse processo de eliminação, né, de retirada dos imigrantes, no caso dos Estados Unidos, que a gente tem visto a brutal violência, né, do trabalhador imigrante, diferentes partes sendo reencaminhados para os seus países, etc. Mas ali também tem um controle da força de trabalho. Quanto que a gente pode mandar? Porque não pode mandar todo mundo, né? A gente tem que segurar uma parte. Então, a gente tem que fazer uma cena de suposta retirada da força de trabalho imigrante, porque elas estariam retirando os trabalhos das pessoas nacionais, etc. Mas, por outro lado, eles têm que manter uma quantidade, né, populacional para garantir
o capital, senão ele também não. Quem vai limpar as ruas, quem vai os hospitais, vender no McDonald's, nas empresas, enfim, você tem limpar as cozinhas, fazer a comida, né? Então, você tem as indústrias, então você tem um esforço aí de eliminar uma parte, mas preservar a outra, sempre controlando essa força. Essa força e agora eles querem precarizar a gente através até da tecnologia, né? Agora mas com é as isso. inteligências artificiais, vai piorando tudo. Pois é, né? A gente tem esse desafio aí. Sempre foi a tecnologia, cada uma ao seu tempo, elas, né? A própria Revolução Industrial é uma grande revolução, de algum modo, tecnológica, né? Então, Sim, a gente exatamente. sempre tem esse desafio de como a tecnologia, essa ambivalência da tecnologia, né? Se por um lado ela realmente traz avanços, por outro também o custo desses avanços a gente vive sempre nesse fio da navalha. E crítico, que é isso que a gente não pode nunca aderir à técnica às cegas. A gente tem que saber extrair o que é bom e criticar profundamente aquilo que nos desumaniza e nos precariza, né? Exatamente. A Xanda, que é a nossa chefa aqui da FD, ela mandou aqui um chat, né? Tá querendo te convidar para o programa do Barzinho das Meninas aqui da Folha Eu Democrata para você quero, viu? participar. Adoro o Já Barzinho das passei o Meninas. zap do Fernando para ela entrar em contato. Giovanni mandou que maravilha aqui para a Xanda, e o Giovanni falou aqui: o racismo sempre foi isso, desumanizar. E esse processo também, né, Flávia? Eu fico pensando numa coisa. Essa coisa da esquerda branca, de dizer, por exemplo, que a pauta antirracista é identitária. Isso é uma desumanização dos movimentos sociais também, né? Olha, essa história é longa, viu, Pedro? A gente poderia ficar aqui um dia todo conversando, a noite toda. Porque Mas queria te ouvir um pouco, fica à vontade, tá? Não surgiu agora esse debate. É isso, né? Tem debates que eles vão ganhando roupagens novas, mas a narrativa, a retórica, ela é antiga. De fato, é muito complexo e não é fácil mesmo lidar quando a gente quer fazer um debate sobre classe, sobre o capitalismo, é muito difícil ter que lidar com temas que não se encaixam, digamos assim, perfeitamente ao debate mais puro, do debate das classes, né? Uhum. Então, essas interpretações, duas possibilidades foram apresentadas ao longo da história. Uma é de negar a relevância, dizer essa questão de gênero, racial, étnica, nacional, isso tende a desaparecer, porque o que importa mesmo é a questão capitalista, porque o capitalismo vai se sobrepondo a tudo isso e tem uma hora, enfim. Então tem o lugar que é colocado. Então tem alguns que falam, isso aí é menor, secundário. Tem outros que falam, isso nem existe, isso é criação, isso aí é mimimi também, é o modo como a própria direita fala, isso aí é, sei lá, purpurina, minha gente. A coisa séria mesmo é outra. Então, assim, é como se fosse uma cortina de fumaça, né? Tem uns que chegam ao radicalismo, que eu acho uma coisa dessa, meio absurda, dizer, isso aí não existe. Então, é uma negação. Tem um negacionismo aí também nas esquerdas. Tem negacionismo. Mas é sério isso, assim. E se a gente estudasse um pouco mais a história das esquerdas, mesmo no Brasil, a gente ia ver que a população negra, muitos intelectuais negros, operários, trabalhadores, eles estiveram nas bases das formações dos partidos das esquerdas, comunistas, socialistas, trabalhistas, partidos progressistas, não? E eles travaram debates incríveis desde os anos 20, isso não é uma coisa recente. Então, desde os anos 20, tem uma grande socióloga que eu gosto muito, que é a Edilza Sotero, que ela recupera todo esse debate minucioso na formação, não só dos partidos, das correntes de esquerda, e a forma tensa como a temática racial aparecia ali naqueles 20, 30, 40, né? E hoje a gente vê de outro modo. O problema de hoje é que, às vezes, a convergência que nos assusta, dá medo, é que há certas convergências entre a forma como a direita fala e que a esquerda também fala. Então, assim, isso não pode acontecer, né? Isso aí tá. Aí a gente tem que pera lá, gente, vamos voltar umas casinhas, vamos pensar para onde a gente está indo, né? A construção, o medo da esquerda de uma suposta fragmentação, isso é um ponto muito interessante, é legítimo.
Nós precisamos construir uma luta conjunta, nós precisamos estar unidos para enfrentar algo que é muito maior, seja hoje, né, os grupos de extrema direita organizados em níveis locais, nacionais e globais, seja o próprio capitalismo, o neoliberalismo, essas transformações que estão ocorrendo agora. Mas desconsiderar ou secundarizar o lugar do gênero, da raça, das etnias, e nesse processo todo, é um erro. É um erro. É um erro, eu digo mais, Flávia, é um erro do nosso campo, e infelizmente do racismo que existe no nosso campo, a gente não pode dourar a pílula quando a gente fala sobre isso, que ele alimenta as novas formas de extrema-direita, porque os caras estão deixando passar teses racistas, estéticas racistas. Só que não é o cara do bigodinho do partido nazista que a gente viu em 38, 39. Os caras estão vindo com linguagem moderna e tem moleque caindo nisso. Tem, porque afinal a gente tem que lembrar que até moleque, inclusive periférico e negro, que reproduz essas... Isso, porque nós temos que lembrar que nós temos um discurso nacionalista que é de democracia racial. Então, assim, nossos pais, nossos avós, nós mesmos aprendemos nas escolas que nós somos frutos de 3 raças: os indígenas, os negros, os africanos, né, que seriam os indígenas, que seriam os negros, e as pessoas brancas europeias. Então, primeiro que a gente está... Não é só isso, né? Vamos parar com essa bobagem de que nós somos formados por 3. Isso é uma bobagem. Tantos grupos que, no meio disso tudo aí, que vieram, orientais, etc. Então, assim, já é uma bobagem nessa imaginação de não sei o quê, idealização. Mas se narra desse jeito. O pior do que tudo é de dizer que isso tudo foi meio harmônico. A gente está dizendo, não, isso foi estupro. Alguém tinha muito, muito mais poder e o outro muito, muito menos. Um tinha casa grande, o outro estava na senzala. Né? Você sabe que eu escutei um papo assim de uma historiadora especialista na questão da escravidão e eu ouvi assim horrorizado, assim, isso é normalizado, gente. Não é só o cara que é racista falar, eu odeio preto, não é isso. É uma pessoa acadêmica de uma universidade ultra reconhecida e você vê o discurso normalizado. Não, mas eles se envolveram porque ela se afeiçoou a ele. Não, gente, era uma relação... você naturalizar o terror, né? É o terror, gente. A pessoa, ela é da minha família, ela chegou aqui em casa com 8 anos, é uma criança, com 8 anos, e aí começou a lavar, cuidar dos meus filhos, nossa pequena criança. Ela está aqui, mas ela vai à escola? Não dá tempo. Aí ela vai à casa? Não, ela final de semana também fica aqui. Então, a Eliane Cruz, né, que é a nossa grande escritora, romancista contemporânea, fala desse lugar do quartinho da empregada e tal, e a pessoa fala, é da família ou quase da família. Então, o brasileiro, ele aprendeu uma grande retórica de uma suposta tolerância e convivência harmônica inexistente, não existe isso, né? Mas a gente fala como se fosse, sendo que as pessoas não vão ter as mesmas oportunidades, às vezes não tem nenhum salário mínimo, a pessoa não tem nenhum salário mínimo, sabe? Ela não tem o final de semana livre, ela não tem a vida, ela não pode cuidar dos seus filhos, né? Então, é disso que se trata, é uma sociedade que criou uma viseira para manter as desigualdades, né, tão violentas, porque a gente está falando dos países mais desiguais desse mundo. Como que a gente controla um mar de pessoas pretas e pardas indígenas, pobres, uma ideologia de que, ok, nós somos irmãos, nós estamos aí, né? Tem pessoas pobres, mas a vida também não é assim, né? Enfim, então tem toda uma lógica de dominação e de identificação também, né? De modo que essas pessoas também precisam se identificar
daí que Fanon ajuda a explicar bastante, né? Essa identificação que às vezes o trabalhador tem com o seu patrão, né? Com a condição do patrão ou da patroa, etc., e que gera esse enredo complexo. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.